como ensinar as crianças a poupar. Nós partimos do princípio que devemos sempre explicar que, na verdade, as coisas na vida são feitas não com muita facilidade. Que as coisas na vida são feitas que também existe dificuldade para poder realizar algumas atividades. E nós aqui trouxemos um exemplo simples e prático, mas para aqueles casos que as crianças recebem mesadas, para outros casos que não recebem também não faz mal, porque nós aqui explicamos que é importante associar as atividades do dia a dia das casas para ajudar eles a realizar os sonhos. Na verdade, a prática é a realização de sonhos. Aí é que nós, os pais, devemos trabalhar com as crianças para realizar. Depois, como fazer? Existem aqui outras metodologias para poder realizar esses sonhos. Então, nós podemos aproveitar, por exemplo, o consumo de energia e o consumo da água, por exemplo, em casa, já que, na verdade, as crianças são as que mais tempo ficam em casa. Se eles ajudam a economizar, a poupar energia e água, é uma forma de podermos realizar, então, uma atividade que eles têm para o futuro. Por exemplo, a aquisição de um brinquedo, de uma bicicleta, de um videogame, isso tudo pode ajudar. Agora, para aquelas crianças que recebem mesada, bom, daqui estamos a falar mais ou menos crianças com 8, 7 anos, 9 anos de idade. Nessa altura, muitas delas já vêm em conta, já vêm aritmética. Então, isso é uma forma prática de poder não só falar de dinheiro, mas também de disciplinar em casa. Ou seja, associar as tarefas do dia da casa deles. Estamos a falar de fazer tarefa da escola, estamos a falar de arrumar a cama, lavar, quer dizer, coisitas muito pequenas associadas a penalizações. Ou seja, se ela não faz naquele dia aquela atividade, vai lhe ser penalizado algum valor que no final do mês, aquilo que é a poupança que ele tinha, ou seja, o valor da mesada, vai lhe ser reduzido ao final do mês. Mas, isso, doutor, é uma forma prática de educar. Deixa-me só entender, e eu acho que a minha dúvida deve ser dúvida também de muita gente lá em casa. Exatamente. Quer dizer à criança, se tu não fizeres os trabalhos de casa, nós vamos tirar da tua poupança 500 kwanzas. Por exemplo. É isso? Não, isso não Como é bem. Que é? O valor, ou seja, é definido primeiro as atividades que a mesma vai fazer. Então, essas atividades, dependendo da idade, vai variando, porque nós não podemos dar atividade de lavar louça a uma criança, por exemplo, de 8 anos. Não podemos. Certo. Mas, em determinadas idades, nós vamos definir as atividades dela. Depois das atividades, cada atividade tem um custo. Somando, será os 2.000. Ok, certo. Então, estas faltas são feitas por dia. Este valor, dividido pelo mês, vai dar um valor mínimo. Então, se ele não realizar a tarefa, por exemplo, se ele durante o mês não arruma ou não fazer a tarefa durante 4 dias, ou em 4 dias, vai ser penalizado 67 kwanzas. Quer dizer, isso é uma forma de mostrar disciplina, porque nós também, quando nós realizamos tarefas nas nossas empresas, também somos penalizados. Somos penalizados. Exatamente. Então, é daqui onde eles devem começar a aprender que essas atividades remuneradas têm penalizações. Não vai começar a fazer das crianças tipo patinhas? Não. Ou seja, não é uma forma, não sei, estou a perguntar. Sim, sim. Se, quando estamos a associar, se tu fizeres ganhas, se não fizeres perdes, em termos de valores monetários, não é? Ou pecuniários, isto não estamos a corromper a mente da criança e ela habitua-se. Já só faço porque vou ganhar, habitua-se ao dinheiro. Tia Dina, na prática a vida é assim. Na prática a vida é assim. E o dinheiro não é exatamente o dinheiro na visão de dinheiro. Certo. Mas sim na visão de comportamento. Disciplina. É só isso que estamos a tentar falar aqui. Por isso que demos aqui 2 exemplos. Provavelmente alguma criança recebe mesada, mas outra não. Aquelas que não recebem mesada, se essas atividades forem concluídas, tem um brinquedo no final do ano, por exemplo. Uma bicicleta, um videogame, seja o que for. Certo. Essa é a atividade. Agora, para aquelas que recebem mesada, podemos associar essas atividades ao custo da mesada dela. Que é para tentar mostrar que na prática, na vida, as coisas funcionam assim. Certo. Quando nós somos, ou quando nós deixamos... Temos que fazer por merecer. Exatamente. É nesse sentido. Por isso estamos aqui a falar comportamento. Porque o que se procura trabalhar a economia doméstica não é o dinheiro por si. É a mas responsabilidade. é a disciplina e responsabilidade que cada um de nós deve ter
durante a vida toda. E é de criança que se começa estes bons hábitos. Por exemplo, pagar impostos. É de criança que se começa a perceber o que é o imposto. Certo. Porque se nós não fazemos isso, quando chega adulto, é evidente que a pessoa não vai ter a mesma vontade de fazer. Mas se ele já vem de criança com esta cultura, é muito mais prático quando ele crescer. Ok. Começa a ter disciplina. Doutor, muito obrigada. Sempre. Eu espero que tenhamos sido úteis lá para casa, que tenhamos conseguido educar os pais para que os mesmos se sintam motivados a educar as crianças, uma vez que é de pequenino que se torce o pepino.